Vamos agora abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 21. Mateus, capítulo 5, versículo 21. Mateus 5, versículo 21, a Bíblia diz assim: Vocês ouviram o que foi dito aos antigos, não mate, e ainda quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, lhes digo que todo aquele que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem insultar o seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem o chamar de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar e lá se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe diante do altar a sua oferta e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão. E então volte e faça a sua oferta. Entre em acordo sem demora com o seu adversário, enquanto você está com ele a caminho, para que o adversário não entregue você ao juiz, o juiz entregue você ao oficial de justiça e você seja jogado na prisão. Em verdade lhe digo que você não sairá dali enquanto não pagar o último centavo. Até aí. Irmãos, nas quartas nós vamos dar continuidade nas nossas exposições no Evangelho de Mateus. Nós começamos lá no capítulo 1 e estamos avançando versículo por versículo. Esse é o sermão de número 22, então, no Evangelho de Mateus. Nos versículos anteriores aqui, do versículo 17 até o versículo 20, Jesus disse que ele não veio para revogar a lei, ou seja, ele não veio para destruir o Antigo Testamento. Ele não veio para destruir os 10 mandamentos, para revogar o Decálogo. Jesus não veio com essa finalidade. Pelo contrário, Jesus reafirmou o compromisso dele com o cumprimento da lei de Deus, dizendo que nenhum i, nenhum tio, nenhum jota cairá sem que a palavra de Deus seja inteiramente cumprida. E a partir do versículo 21, Jesus começa a ensinar o verdadeiro sentido da lei. Então Jesus ele se coloca como um intérprete, alguém que vai explicar para nós o verdadeiro sentido. Ele vai interpretar as Escrituras, ele vai interpretar a lei e ele vai nos ensinar qual é a vontade de Deus para nós em diversos assuntos. E ele começa tratando sobre o homicídio. Porém, o objetivo de Jesus aqui é falar sobre o pecado da ira. O pecado da ira ou do ódio. Então vejam o versículo 21, mais uma vez o que Jesus diz. Ele diz o seguinte: Vocês ouviram o que foi dito aos antigos, não mate, e ainda, quem matar estará sujeito ao julgamento. Irmãos, Jesus não está aqui querendo sugerir que existia algum defeito na lei. Ele não está querendo dizer que havia alguma lacuna. Na legislação brasileira, para quem estuda e opera a legislação, é muito comum você se deparar com defeitos, com lacunas, ou então com aquilo que a gente chama de jabutis, artigos que não têm nada a ver com o assunto da lei, mas que estão lá de uma maneira inexplicável. Jesus não está querendo dizer que há algum defeito na lei. Jesus não está querendo dizer que existe alguma lacuna. Jesus está comparando a lei com o ensino dos rabinos da época. Olha só, de novo, ele diz o seguinte: vocês ouviram o que foi dito.
Jesus não disse assim, está escrito. Então Jesus não vai abordar a lei em si, ele vai abordar a tradição. Em torno da lei surgiu uma tradição, que eram as explicações dos rabinos a respeito dos mandamentos. Então Jesus vai comparar o ensino rabínico com o verdadeiro sentido dos 10 mandamentos. E ele vai olhar aqui especificamente para o 6º mandamento. Qual é o 6º mandamento? E a igreja responde num coro. Não foi um coro muito firme, não, né? Faltou feijão no coro. Mas o 6º mandamento é este: não matarás. Então Jesus vai explicar o 6º mandamento. De acordo com Jesus, o ensino rabínico da época era muito superficial. E eles raciocinavam da seguinte maneira, acompanha comigo. Em primeiro lugar, os rabinos diziam o seguinte: o mandamento proíbe matar? Não. O mandamento proíbe o assassinato. Por exemplo, a pena de morte não era proibida. A legítima defesa não era proibida. O que era proibido era o homicídio, o assassinato. Então, primeira afirmação dos rabinos: o mandamento proíbe assassinato. O que é o assassinato? Assassinar é tirar a vida de alguém, tirar a vida do próximo. Terceiro lugar, se você tirar a vida de alguém, então você estará sujeito ao julgamento. A lei fala, não mate. Matou, então você será julgado. Mas o que é matar? É tirar a vida de alguém. Então, os rabinos faziam esse raciocínio. Porém, Jesus vai explicar para nós que essa forma de interpretar a lei, essa forma de interpretar os 10 mandamentos, olha apenas para atos exteriores e não olha para o estado do coração humano. Percebem o que Jesus está fazendo aqui? Nós lemos, no texto que nós lemos, Jesus está corrigindo os rabinos porque Jesus considera esse ensino totalmente superficial. Porque lida apenas com o fato externo, com uma pessoa que tirou a vida de outra. E Jesus nos explica no versículo 20 que para entrar no reino dos céus, a nossa justiça tem que ser muito superior ao dos fariseus. Então, se os fariseus consideravam um crime tirar a vida de alguém, para nós, essa lei ela tem um sentido muito mais profundo, muito mais ligado ao nosso coração. Se a interpretação dos fariseus, dos rabinos, estivesse correta, qual seria a diferença da Bíblia com o Código Penal brasileiro, por exemplo? Qual a diferença? No Código Penal não existe uma proibição contra o homicídio? Não existe uma pena? Não existe uma regulamentação que leva a pessoa ao julgamento? Então qual seria a diferença da Bíblia para uma lei? Para que igreja? Nós poderíamos ir para a Câmara dos Deputados e estudar a Constituição Federal, as leis, e seria apenas obedecer a essas leis. Assim, se o ensino rabínico estiver correto, e a quebra do 6º mandamento é só quando você realmente mata, então a Bíblia é só um conjunto de regras sem muita profundidade. Um conjunto de coisas proibidas ou permitidas. Coisas que você pode ou não pode fazer. Mas a palavra de Deus não é só isso. A palavra de Deus não é apenas um conjunto de regras. A Bíblia nos diz, em Hebreus capítulo 4, que a palavra de Deus ela é viva, que a palavra de Deus é eficaz, que a palavra de Deus produz vida. Então, o sentido não pode ser esse. A pregação de Jesus é que o reino de Deus já chegou, que o reino de Deus está entre nós. Porém, para entrar no reino de Deus, nós temos que ter uma justiça que excede a justiça desse mundo, que excede a justiça dos fariseus.
Qual é a interpretação correta, então, do sexto mandamento? Veja o versículo 22. O versículo 22 diz assim: eu, porém, lhes digo que todo aquele que se irar contra o seu irmão estará sujeito ao julgamento. Para os fariseus, quem deveria ir a julgamento? Quem matasse. Para Jesus, é digno de julgamento aquele que se irar contra o seu irmão. Aqui Jesus está ensinando então para nós sobre a ira pecaminosa. Quando nós somos ofendidos, quando nós somos injuriados e quando, ao invés de perdoar, nós damos lugar ao desejo de vingança. Ao invés de exercitar o perdão, nós deixamos o nosso coração se encher de amargura. Damos lugar à ofensa, damos lugar a pensamentos maldosos e passamos a nutrir pensamentos maus no nosso coração contra aquela pessoa que nos ofendeu. E aí nós então ficamos irados, uma ira pecaminosa, uma ira exagerada, uma ira exacerbada, amargura, ódio. Jesus aqui está dizendo que aos olhos de Deus, o ódio é uma raiz maligna que brota no nosso coração e que, diante de Deus, é sinônimo de homicídio. E nós nos lembramos do caso de Caim. Antes de Caim matar o seu irmão, chamar ele ao campo, enganá-lo e tirar a vida dele, o que Caim fez? A Bíblia diz que descaiu-lhe o semblante, ele ficou com o rosto transtornado. Por quê? Porque ele estava ardendo em ciúmes, ira pecaminosa, estava nutrindo ódio contra o seu irmão. Então, o pecado de Caim aconteceu quando ele tirou a vida de Abel? Não, o pecado de Caim já estava no seu coração muito antes dele chegar às vias de fato. Então aqui Jesus ele aprofunda o seu ensino e ele vai nos dizer o seguinte: o homicídio não é praticado apenas quando matamos alguém de forma literal. Ele acontece primeiro no nosso coração, quando damos lugar à amargura, quando damos lugar ao ódio, quando andamos divididos com as pessoas. E essa amargura frequentemente se transforma em atitudes. Quais atitudes são essas? Matar alguém? Nem sempre. Olha aqui o que Jesus vai dizer ainda no 22. Quem insultar o seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem chamar o seu irmão de tolo estará sujeito ao inferno. A amargura do coração frequentemente se transforma em insulto. O que é o insulto? A palavra que Jesus usou aqui significa literalmente cabeça oca. Então aqui o insulto é assim, acontece quando nós, por exemplo, chamamos alguém de retardado. Chamamos alguém de cabeça de vento, cabeça oca, tolo, idiota. E com as nossas palavras nós insultamos, nós ofendemos, nós ferimos, nós machucamos as pessoas ao nosso redor. Chamamos as pessoas de idiotas, retardadas, ofendemos. Nós devemos notar que essas ofensas, olha só o sentido do sexto mandamento. Essas ofensas não se dirigem apenas contra a pessoa. Suponhamos que eu chego aqui e falo para o Elias: Elias, mas você é cabeça oca. Eu não estou falando apenas contra ele. O pecado é cometido contra Deus. Por quê? Porque todos nós carregamos, portamos a imagem de Deus. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, quando eu insulto o meu próximo, quando eu insulto o meu irmão, eu não estou apenas insultando ele, mas eu estou insultando o Deus que o criou. Por isso que o insulto nos torna réus
de julgamento perante o tribunal. E aqui, para quem conhece a legislação, o Alisson vai entender bem o que eu estou dizendo aqui. Jesus está subindo as instâncias. Ele agora foi para o tribunal e agora ele vai chegar na consequência máxima, na última instância, na corte onde não há possibilidade de apelo, que são as palavras de desprezo, quando nós chamamos a pessoa de tolo. A palavra aqui no grego é raka, que significa idiota. Então aqui, Jesus fala disso porque havia uma lei que proibia chamar o próximo de idiota. E quem fizesse isso seria levado a julgamento lá em Israel. Seria levado a julgamento perante o sinédrio, seria levado a julgamento perante as autoridades, perante os sacerdotes, certo? Porém, Jesus diz o seguinte, olha, não é perante as autoridades. Se você chamar alguém de idiota, a polícia não vai parar na sua porta, lavrar um boletim de ocorrência, você não vai ser levado para a delegacia e cumprir uma pena na cadeia. Isso não vai acontecer. Provavelmente não vai passar dessa ofensa. Porém, aos olhos de Deus, que enxerga todas as coisas, nós que insultamos uns aos outros, seremos lançados no inferno. Olha a profundidade das palavras de Jesus aqui. E é a primeira vez no Novo Testamento que a palavra inferno aparece. É a primeira vez que esse conceito vai aparecer aqui. A palavra inferno, no grego, é Gehenna. E essa palavra é importante, não é só floreio de pregador, não. Gehenna é um lugar que existia em Jerusalém. Um lugar chamado Gehenna. Esse lugar ficava num vale, que era o vale de Inom. Gehenna ficava no vale de Inom. E nesse vale ficava o lixão de Jerusalém. Lá no Gehenna eram lançados os lixos, os restos, os detritos, corpos de animais, restos mortais de pessoas, por exemplo, pessoas leprosas, pedaços de corpos eram lançados lá para ser incinerado. Então, como o lixo nunca acabava, nunca parava de ser produzido, o fogo lá no Gehenna, ele nunca se apagava e a fumaça nunca deixava de subir daquele vale. Naquele vale também, antigamente, os cananeus sacrificavam e queimavam os seus filhos para demônios, para Moloque. Então, Jesus, quando diz Gehenna, querendo nos ensinar sobre o inferno, Jesus nos ensina que o inferno é um local onde há sofrimento intenso, onde há sofrimento interminável, onde são lançadas as abominações e a escória desse mundo. Meu Deus, que futuro que nos reserva. Nós que maltratamos uns aos outros, nós que ofendemos, insultamos, desprezamos, rebaixamos, diminuímos, nutrimos ódio, rancor e amargura no coração contra as pessoas. Não é porque você nunca tirou a vida de alguém de forma literal que significa que vai tudo bem com a sua alma. Não é bem por aí. A régua de Cristo é muito mais elevada do que as leis desse mundo. Nos tribunais humanos, nós não conseguimos ir além do que é praticado de forma física e externa. Numa ação judicial, o juiz ele vai avaliar o que você realizou e não o que você intentava fazer. O juiz não tem condições de avaliar as intenções do seu coração, os seus pensamentos, os seus desejos. Mas, no tribunal divino, os sentimentos do coração serão conhecidos e julgados. No tribunal divino, mesmo o ódio ou palavras de insulto e desprezo serão considerados crimes hediondos que deverão ser punidos eternamente. O que fazer então? O que a gente faz? Eu não sei vocês, mas quando eu leio isso, eu me encontro em falta. Eu vejo que eu quebrei este mandamento. Se você não quebrou,
é porque você ainda não se avaliou corretamente. O que fazer então? Versículos 24 e 26. 24. Aliás, 23. Portanto, se você estiver fazendo a sua oferta ao altar e lá se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe diante do altar a sua oferta e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão. E então, volte e faça a sua oferta. Jesus, como um exímio professor, ele vai explicar o mandamento para nós utilizando dois exemplos. Um exemplo tirado da religião e depois ele vai usar um exemplo tirado do comércio, das atividades comerciais. E o exemplo tirado da religião é de quando nós levamos uma oferta a Deus. E Jesus vai dizer o seguinte: olha, se você está indo levar uma oferta a Deus e no caminho você se lembrar que alguém tem alguma coisa contra você, deixe a sua oferta. Não faça a sua oferta. Vá primeiro e se reconcilie com o seu irmão. A gente tem uma mania, de ler o texto e achar que ele foi escrito no nosso tempo. Quando Jesus fala de ofertas aqui, ele não está falando de lançar moedas no gasofilácio. Ele não está falando de dízimos, ele não está falando de ofertas em pecúnia, eu quero dizer, ofertas financeiras. E quando a gente lê esses versículos, a gente pensa assim: nossa, hoje eu não vou ofertar, porque tem alguém que tem alguma coisa contra mim, então não vai adiantar eu ir lá ofertar. Gente, oferta, aqui nesse contexto, era um sacrifício, um animal que era oferecido para Deus para que você recebesse perdão dos seus pecados. Olha o contexto aqui. Jesus está dizendo assim: queridos discípulos, irmãos, se vocês estiverem ir fazer uma oferta a Deus, esperando que Deus perdoe os seus pecados, mas você está sendo acusado por alguém, mas você é culpado diante de alguém por ter feito alguma coisa contra alguém, esqueça. O perdão só é recebido por aquelas pessoas que têm a capacidade de acertar as contas, de pedir perdão quando elas ofendem. As pessoas invertem esse versículo para dizer o seguinte: não, então eu preciso perdoar para depois fazer a minha oferta. Jesus não está falando de você perdoar. Jesus está falando de você pedir perdão. Ele está dizendo: se você se lembrar que alguém tem alguma coisa contra você. Alguém tem alguma coisa contra você? Alguém odeia você? Alguém detesta você por algum motivo? Aqui na cidade, enquanto você está aqui ouvindo a pregação, tem alguém que deseja o seu mal, que deseja se vingar de você porque você cometeu algum deslize, cometeu algum pecado, ofendeu essa pessoa de alguma maneira? Então, a sua oferta só será recebida por Deus a partir do momento que você se reconciliar com essa pessoa. Não adianta você achar que está tudo bem entre você e Deus, se você não é capaz de pedir perdão para as pessoas, se você não é capaz de reconhecer os seus erros diante das pessoas. É estranho o cristianismo em que você é capaz de confessar os seus pecados a Deus, ir até o confessionário, se confessar com o sacerdote, mas não ter a capacidade de pedir perdão para as pessoas que você ofende. É incoerente. Por que para Deus você consegue pedir perdão e para as pessoas não? É porque Deus você não vê, esse pedido de perdão não é sincero. Arrependimento é arrependimento. Então aqui, Jesus vai dizer: olha, o perdão só pode ser recebido por pessoas que sabem perdoar e que sabem pedir perdão. Veja o que Jesus ensina na parábola do credor incompassivo, por exemplo. Então, meu irmão, volte imediatamente e se reconcilia com a pessoa que te odeia.
se reconcilia com aquela pessoa que tem alguma coisa contra você. E vejam que Jesus não está entrando no mérito se é justa ou não a indignação que aquela pessoa tem contra você. Entendeu o argumento? Porque às vezes você pode olhar para isso aqui, não, tem uma pessoa que me detesta, mas ela me detesta porque é justo o que eu fiz contra ela. Ou então, não, ela me detesta porque ela me interpretou mal, ou ela me entendeu mal. Irmãos, essa pessoa tem uma acusação contra você lá fora. Talvez isso seja um impedimento para ela vir aqui ouvir o evangelho, porque ela sabe que você está aqui. Jamais eu vou naquela igreja, o fulano de tal está lá, é um hipócrita. Nunca quero colocar os pés lá. Percebe as consequências disso? Jesus diz, vai lá e se reconcilia com essa pessoa que está ofendida com você. Nós temos que ter a capacidade de reconhecer os nossos erros, consertar as nossas falhas. Isso é evidência da verdadeira religião, conforme Tiago, capítulo 4, versículo 1. O segundo exemplo que Jesus dá, e aqui nós caminhamos para a conclusão, é o exemplo do comércio. E Jesus vai dizer o seguinte, no versículo 25, entre em acordo sem demora com o seu adversário, enquanto você está com ele a caminho, para que o adversário não entregue você ao juiz, o juiz entregue você ao oficial de justiça, e você seja jogado na prisão. Em verdade lhe digo que você não sairá dali enquanto não pagar o último centavo. Aqui Jesus então vai apelar para um exemplo da vida financeira, para um exemplo comercial, para dizer o seguinte: você que tem uma dívida com alguém, você que deve para alguém, seja dinheiro, dívidas, seja uma dívida não financeira, uma falta que você cometeu, uma ofensa que você cometeu contra essa pessoa, uma injúria, talvez você proferiu uma palavra de insulto, talvez você desprezou essa pessoa, talvez você menosprezou e rejeitou ela. Então você está em dívida, você está em débito, você tem um débito contra essa pessoa. Aqui Jesus utiliza o exemplo de um tribunal. Quando você tem uma dívida e não paga, o seu credor, a pessoa para quem você deve, ela tem o direito de entrar na justiça com uma ação de execução. Como que funciona essa ação? Ela vai cobrar a dívida, o juiz vai mandar que você, devedor, pague essa dívida, e se você não pagar, naquele tempo você poderia ser preso, assim como acontece no caso de pensão alimentícia, hoje, por exemplo. Suponhamos que há uma sentença contra você, uma ordem de prisão porque a sua dívida não está paga. Qual é a melhor maneira de evitar a prisão? Pedir perdão da dívida? Pagar a dívida. Então, se alguma pessoa tem alguma coisa contra você, se você tem uma dívida contra alguém, então corra. Se esforce, faça tudo o que estiver ao seu alcance para se reconciliar e pagar a sua dívida. Pagar a dívida que envolve restaurar, reparar a situação. Irmãos, o cristianismo não é uma religião em que você vem, pede perdão a Deus e Deus não exige nada de você. Arrependimento envolve conserto. Então, se você ofendeu e prejudicou alguém e você se arrepende, o que é esperado? Que você conserte. O que Zaqueu fez? Senhor, todas as pessoas a quem eu defraudei, eu vou restituir. Eu vou restituir a mais. Quando? Hoje. Você vai pegar o celular e mandar uma mensagem para essa pessoa hoje. Você vai entrar em acerto com ela hoje. Porque amanhã, no velório dela, não adianta mais. Amanhã pode ser tarde, ela pode ser entregue ao oficial de justiça, ou você pode ser entregue ao oficial de justiça, que é a morte, e ser levado diante de Deus para julgamento no tribunal. E qual será a sentença? Inferno, Guiena,
onde a chama não se apaga e onde o verme não morre. A fumaça sobe pelos séculos dos séculos. É assim que nós quebramos o 6º mandamento. Não matarás. Existem outras formas, mas eu vou ficar só no texto do Evangelho. Tem outras várias formas que nós podemos quebrar esse mandamento. Quais são as conclusões, então, que nós chegamos aqui? Em primeiro lugar, o pecado do homicídio, o pecado da ira, começa no coração. E Deus julga o coração, Deus julga a nossa intenção, Deus julga a nossa ira pecaminosa, o ódio, o insulto. Deus julga com a mesma severidade que Ele julgará o homicida. Com a mesma severidade que Ele julgará os assassinos. Então, diante disso, nós devemos examinar o nosso coração. Examinar o nosso interior, confessar a Deus os nossos sentimentos, confessar a Ele a nossa ira pecaminosa, confessar a Ele a nossa amargura, lançar diante dEle o nosso coração ferido e amargurado e pedir a Ele que Ele nos ajude a alcançar a reconciliação, a alcançar um coração manso, um coração amoroso e principalmente pedir a Ele, rogar diante dele o perdão dos nossos pecados. Em segundo lugar, ouça bem, Deus não aceita a adoração de quem vive em conflito. Deus não recebe a adoração de quem despreza o próximo. Deus não recebe a oração das pessoas que vivem em guerra. Leia Tiago capítulo 4, versículo 1. Ora, de onde procedem as guerras e problemas que existem entre vocês? É dos desejos malignos que militam dentro do coração de vocês. Irmãos, a reconciliação com o irmão ofendido é urgente e inadiável. Eu estou dirigindo essa palavra para você que ofendeu alguém. Na igreja se fala muito sobre perdoar. Você precisa perdoar, você precisa perdoar. Se fala muito pouco sobre quem ofende. Se você ofendeu alguém, a reconciliação é urgente, inadiável. Amanhã pode ser tarde demais. A verdadeira piedade se prova quando nós andamos em paz uns com os outros. Em terceiro lugar, o tempo da reconciliação, irmãos, é agora. Não espere o juízo final para acertar as contas. Busque hoje o perdão de Deus. Busque hoje o perdão do próximo. Busque hoje a reconciliação. Mas eu não posso encerrar esse sermão sem dizer sobre a cruz de Cristo. Se você quebrou o 6º mandamento, assim como eu, como que você pode se reconciliar com Deus? Como que você pode acertar as contas diante de Deus? E como que você pode passar a ser considerado justo e inocente diante dos olhos daquele que a tudo vê? Não é pelas obras. Não é você andar certinho a partir de hoje. Não é você fazer caridade. Isso não vai expiar suas culpas. Nosso coração, ele é irremediavelmente mau e pecador. Mas Deus enviou seu Filho Jesus para morrer e pagar pela condenação que era nossa. Nós merecíamos ser condenados e levados ao tribunal por causa desse pecado. Quebramos o 6º mandamento. Mas Cristo recebeu a ira de Deus, a justa punição, sofreu em nosso lugar para que nós pudéssemos ser perdoados. Então, se você olha para esse texto e se identifica como um pecador, eu tenho uma boa notícia para você. Jesus Cristo veio para salvar os pecadores. Ele não veio para os santos. Ele não veio para os inocentes. Ele não veio para as pessoas saudáveis. Ele veio para as pessoas doentes, para os quebrados, para os pecadores. É para nós, para essa companhia de hipócritas e homicidas. Foi para nós que Jesus veio, para perdoar os nossos pecados, para consertar o nosso coração e para nos ensinar a caminhar na vereda da justiça. Amém?
Vamos orar então? Senhor, reconhecemos diante de Ti as nossas culpas. Reconhecemos diante do Senhor que nada temos e nada somos. Na verdade, reconhecemos muito envergonhados que diariamente, Senhor, constantemente, nosso coração é tomado por ódio, nosso coração é tomado por amargura, a nossa boca profere palavras de insulto e de desprezo, e nós ofendemos a imagem e semelhança do Senhor no nosso próximo. Senhor, o que podemos fazer diante de Ti? Só nos resta vergonha, só nos resta corar de vergonha e saber que somos culpados desses pecados. No entanto, queremos apelar a Ti enquanto é tempo e clamar: perdoa-nos, salva-nos, purifica-nos, limpa-nos do pecado e nos ensine a caminhar na vereda da justiça, para o louvor do Teu nome. Senhor, nos ajude a perdoar, mas também nos ensine a ser perdoados. Nos ensine a pedir perdão. Nos ensine a reconhecer as nossas faltas e culpas. Dentro do nosso lar, com o nosso cônjuge, nos ajuda a dizer: eu errei, eu falhei, eu pequei, eu caí. Nós não temos condição, somos orgulhosos. Nos ajude no nosso ambiente de trabalho a dizer para o nosso patrão: perdoa-me. A dizer para os nossos colegas: eu falhei com vocês. Ajuda-nos, dentro da igreja, a pedir perdão uns para os outros. Perdoar, ser perdoados. Porque assim estaremos refletindo o ensino de Cristo. Essa é a minha oração, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém?